Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Eu tô perfeitamente. Eu não estou conseguindo te ouvir. Peraí. É aqui comigo. Já arrumei. Tá. Fala comigo. Oi, tá me ouvindo? Não consigo te ouvir. Não? É aí mesmo. Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Oi, tá me ouvindo? Não? Nada? Não estou te Uai, ouvindo. eu tô te ouvindo, deixa eu ver. Será que eu tenho algum lugar aqui que diminui o som, que A tira o Paula não som? está te ouvindo. Dá mais uma mexidinha aqui. Vamos ver se tem Alô? fone. Alô? Oi? Agora eu estou te ouvindo. Alguma coisa Ah, aqui tá na me minha ouvindo? fone. É o foninho? É, acho que era. Você não tem outro foninho rápido aí pra você pôr? Acho que sim. Então pega. Acho que não. Vamos lá. Você Se a minha consegue me ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem. Se ficar falhando para você ou para quem está nos acompanhando, eu conecto de novo o fone. Tá bom, Tá bom? tá ok. Vamos dar só mais uns minutinhos Uhum. para entrar mais no pessoal. Tem gente chegando ainda. Hoje foi mais fácil a conexão, né, Roberto? Foi, sem dúvida. Uhum, Tá boa a bacana. iluminação aí? Tá sim, para mim tá. Agora vamos ver com as pessoas que estão nos assistindo. A Valdete acabou de entrar. Boa noite, Valdete. Aldete. Oi, Tê, boa noite. Oi, Laís. Boa noite, Tainá. Oi, Paulo. Em 5 minutinhos, ou um pouquinho menos, uns 2 minutinhos aí a gente já começa, tá, pessoal? Que ainda tem uma turminha entrando. Bom, como eu falei na última live, peço a vocês que participem, tá? Façam perguntas, o assunto é muito vasto. Então a gente vai começar, né? Nós vamos falar sobre a sexualidade em tempos de quarentena. Mas é importante que vocês também participem, para que a gente possa direcionar a nossa fala de acordo com aquilo que vocês estão precisando ouvir, né, e entender um pouco mais. Então vamos lá. Eu sou a Sandra, do Instituto Sandra Abreu, né? Todas as terças e quintas estou aqui com um convidado especial para conversarmos. A intenção é levar até vocês um pouco do que conhecemos e também poder oferecer a vocês ferramentas para que vocês possam usar não só nesse período de quarentena, mas que fiquem aí com alguns aprendizados, né, dessa nossa fala aqui. Eu sou analista biodinâmica, sou instrutora de Pilates, tenho outras frentes de trabalho aqui, mas hoje, especialmente, eu vou falar com o olhar biodinâmico, que é o que eu venho colocando em todas as minhas atuações, né? E sobre a experiência que eu tenho no cuidado com o público feminino, em especial, que é o que eu trabalho aqui, especialmente com relação à questão da sexualidade, onde eu fui buscar outras formações, dentre elas o curso de pompoarismo, para poder estar aí trabalhando de uma forma mais ativa na descoberta do feminino, na descoberta da essência da mulher. Boa noite, Munira. Roberto, por favor, se presente. Bom, sou Roberto, né? Não, bom,
é uma continuação, né? Seria meio uma continuação Importante da porque às semana vezes passada. É, pelo então, meu nome é Roberto, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta, faz mais de 20 anos, né, que eu trabalho como psicoterapeuta. E minha formação sempre foi, né, desde a faculdade, na linha corporal. Então, eu comecei estudando um cara chamado William Reich, né, que foi um aluno do Freud, e de lá para cá venho desenvolvendo. Terminei a faculdade, fiz curso de especialização em biodinâmica, depois fiz um aprofundamento em somatopsicodinâmica, né, são lances paralelos. No curso de biodinâmica eu conheci a Sandra, né, e a gente tem uma amizade desde lá. E então é isso, e sou eu sempre estou estudando, gosto de estudar, gosto de sobre a natureza humana, sobre os afetos, sobre a sexualidade, né? E sexualidade é um assunto que é de interesse geral, né? E que mexe com todos nós, né? Então, assim, para vir hoje falar um pouquinho da sexualidade, né? Dá uma sensaçãozinha, assim, né? Dá uma excitaçãozinha, né? É uma coisa que é de todos nós, né? Da nossa, porque mexe com uma coisa muito central na personalidade, né? Então a gente vai estar falando isso aí hoje, né? E trazendo outros enfoques da biodinâmica, de Reich, né? Do Gaiarsa, que é um outro personagem também, né? Que fala muito disso, né? Para ajudar vocês. É uma coisa assim, uma live, né? Então é limitada, a gente vai estar dando umas dicas, algumas ideias, algumas coisas para reflexão, né? Quem quiser aprofundar mais depois tem livros, enfim, tá bom? Na verdade, eu vou até fazer um parênteses aí, porque todas essas lives que a gente vem fazendo, na verdade, como eu digo, a gente vem para trazer algumas ferramentas, mas é especialmente com a intenção de que vocês que estejam assistindo despertem para alguma coisa a mais. Né? Nós somos seres humanos são desejantes por natureza. Né? Muitas vezes a gente se pega aí com grandes vazios. Então, a nossa intenção é para quem está acompanhando desde o início, né? Toda semana eu estou aqui e falando sempre nesse sentido, de que o autoconhecimento é o melhor caminho para a cura, não aquela cura plena, porque ela não existe, mas para você estar mais curado, né, das suas dores, das suas feridas, dos seus traumas, e poder realmente buscar uma saúde emocional. E a sexualidade, ela vem sendo, desde os primórdios, né, algo muito obscuro. As pessoas têm receio, têm medo, têm uma certa tensão quando falam no tema sexualidade, sendo que a sexualidade é um dos pontos mais divinos que nós temos, né? É o grande presente que nós temos enquanto humanos. Então a gente quer falar um pouco sobre isso. E à medida que vocês forem despertando para algumas coisas, podem perguntar, tá? Após a live também, tanto eu quanto o Roberto estaremos à disposição para responder perguntas para vocês. E vejam bem, se algo ficar meio indigesto, ou se algo ficar meio estranho de entender, ou algo ainda que te instigue a buscar um pouco mais a sua natureza humana, né? Procure então, depois disso, não só ler e se aprofundar e assistir vídeos, mas de repente fazer uma terapia, né? Olhando para isso, tanto a pessoa que está só quanto aquela que está acompanhada. Né? Hoje acredito que muitos de vocês vão ter muitas fichas caindo, e isso é importante. Então não se fechem, tá? Abram os ouvidos, né? E fiquem à vontade para perguntar. Não percam essa oportunidade. Vamos lá, Roberto. Tá, Introduz a então teoria. deixa eu introduzir um pouquinho, eu preparei. Eu sempre gosto de preparar alguma coisa para criar um clima, né, para ver mais ou menos o andamento. Você, aproveitando que você falou, né, que a sexualidade é uma coisa divina, mas nem sempre, né? Então ela pode ser uma coisa também muito ruim, né? Então eu peguei aqui, eu sempre peço ajuda, né, dos universitários, né? E os meus universitários são os poetas, não adianta, né? É isso aí. Então, eu acho que os poetas entendem melhor de afeto, de sexualidade, né? Porque eles têm mais sensibilidade, né? Então, eles podem orientar como um farol um caminho para a gente. Então, assim, a sexualidade, eu preparei um negócio rápido aqui, ela pode ser assim, vou pegar letras de música, né? De alguns corretos.
Então, assim, tem umas músicas que, vamos imaginar, assim, a sexualidade pode ser de várias formas, ela pode se manifestar de várias formas. De umas formas mais ou menos duvidosas, então, por exemplo, tem uma letra, uma música, eu peguei só um pedacinho aqui, né, para a gente fazer uma comparação, o que que pode ser, para onde que a gente pode, que ela pode nos levar. Então, assim, você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Então, assim, como é que seria uma sexualidade, né, nessa pessoa que vê na outra pessoa desqualificada, né? Uma pessoa que não tem valor. Ou se Isso é não uma muito. outra lá, ou se não uma outra que fala assim, são as cachorras, as popozudas, né? Então é bem uma coisa bem troglodita, assim, ele enxerga a mulher mesmo como uma coisa como se fosse um animal inferior, né? Tudo bem, todo mundo tem gente que gosta dessas músicas, mas só para dar um enfoque. Aí eu vou partir para um lugar que a gente pode chegar. Então tem um compositor que eu gosto muito chamado Taiguara, e ele tem uma letra, uma música chamada Universo no Teu Corpo. Então eu pensei um trechinho aqui que fala assim: vem comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo, e em teus braços se une verso essa canção. Ele está falando de canção, né? E finalizando, né? Você é o meu porto, meu destino, meu abrigo. O meu porto, meu destino e meu abrigo é teu corpo amante e amigo em minhas mãos. Então pode ser uma coisa, de repente, muito bonita. Peguei um outro aqui, o Chico Buarque, né? O meu amor tem um jeito manso que é só seu, de me fazer rodeios, de me beijar os seios, e me beijar o ventre e me deixar em brasa. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse sua casa. Ai, meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Então, assim, é uma outra linguagem, é um outro tipo de contato, né, de sexualidade. E uma última que eu peguei aqui da Adriana Calcanhoto, né, que algumas pessoas têm essa, depois da experiência boa, né, chama Depois de Ter Você. Então eu falo assim, depois de ter você, para que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não. Ou para que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas para quê? Os deuses, as dúvidas, para que amendoeiras pelas ruas? Para que serve as ruas depois de ter você? Eu Né? quero contribuir, tá? Porque Tá tem bom. uma música que eu gosto muito também, porque na verdade, assim, a sexualidade, quando ela é bem vivida entre o casal, um quer a alegria do outro, né? Não tem essa coisa de um ficar castrando, cortando, quebrando o tesão da outra pessoa em todos os sentidos da vida. Então tem uma música que eu gosto muito. Quero a sua risada mais gostosa. Esse teu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero a sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Vai que é tua. Bem, muito bem. Então, assim, ou seja, o sexo pode ser uma coisa muito deprimente, muito baixa, muito sem afeto, né? Mas ele pode ser uma coisa muito bonita. E ele, eu acho que uma boa relação sexual, ela incrementa a nossa vida, ela dá um norte, ela dá uma vitalidade, ela dá é disso um pouco que a gente já está falando. Bom, então, começar falando algumas coisas. Eu preparei alguma coisa aqui, assim, um resuminho, né? Que existem vários enfoques sobre a sexualidade, né? Sobre a importância da sexualidade. Então, para o Freud, por exemplo, a sexualidade é uma coisa mais ampla, né? Que tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer é um investimento sexual, né? Então ele pegava essa energia, né? Era uma energia, ele definiu que isso é uma energia, que ele deu o nome de libido, e, e ele falava que estava investido em tudo na nossa vida. Então ele falava assim que a sexualidade é muito central na nossa personalidade, né? Que nem eu falei da outra vez, talvez a coisa mais importante da vida seja o amor, né? A gente chegar nesse patamar, a gente desenvolver essa capacidade. Mas assim, a sexualidade ela é muito central na personalidade para ser deixada de lado, né? E isso vale para tudo, né? Por exemplo, bom, eu ia me estender um pouco, mas eu não vou pegar por aí. Eu ia falar assim, numa psicoterapia, por exemplo, né? É importante falar da sexualidade. Você queria saber da pessoa como é que ela está
né, o universo mental dela, os seus significados dela, a vida afetiva e a vida sexual, né? Então, hoje em dia, assim, tem um negócio meio estranho. Tem grupos aí que pregam, né, uma vida sem sexo, né, sem masturbação, sem sexo, um negócio assim, é uma abstinência, né? E assim, eu queria colocar o quê? Que a abstinência é uma coisa. Vamos pegar lá um exemplo meio ruim, né? Por exemplo, o celibato, né, dos padres, que é um tema polêmico, né? Mas assim, é, ele sabe o quanto difícil que é manter, negar essa sexualidade, que é uma força muito da natureza interna da gente, né? E eu já visto que, né, a gente vira e mexe tem uns escândalos aí que os padres né, que ultrapassam essa questão do celibato, né? É perverso, né? À medida que existe uma repressão muito forte de uma natureza que é tão intensa, né? A tendência disso caminhar para um lado perverso é muito Sem grande. dúvida, né? Então isso aí tem uma relação também com a moralidade, né? As pessoas muito moralistas, provavelmente elas têm uma vida sexual meio às escondidas, né? Muito cheio de, né, coisas estranhas. Enfim, então assim, a ideia que eu queria estar introduzindo aqui, então, por exemplo, nessa briga, né? Se eu for brigar com a minha sexualidade, eu vou sempre me dar mal, né? Eu vou sempre me machucar, eu vou sempre ter um prejuízo na minha qualidade de vida, né? Tem gente que acha que é legal viver sem a sexualidade, não preciso viver sexualidade e tal, mas essa energia ela vai alimentar outros comportamentos obsessivos, talvez, a pessoa vai ficar mais amarga um pouco, ou a pessoa fica muito obsessiva, ou muito religiosa, fica muito. Ou seja, essa energia ela vai ter que ser investida, né, em algum lugar, né? Então, por exemplo, pessoas que é outro assunto polêmico, né? Pessoas que não curtem a sexualidade, assim, que são muito religiosas, e fica um negócio assim meio transferencial. Tá cortando aqui para mim a sua fala, Roberto. Vocês estão ouvindo, Roberto? Por favor, me avisem se vocês estão ouvindo o Roberto. Né? Que é o antônimo de Thanatos, ou Thanatos, né? Que é o princípio, seria da morte, né? O que significa a coisa da morte. Então, seria o negócio é aceitar essa força. Oi. Roberto, só um instante. Travou, eu não ouvi e o pessoal também não, tá? Ficou um tempo travado. Agora que está começando a voltar. Enquanto tá com essa conexão fraca com você, eu vou colocar algumas questões aqui, então, tá? Você trouxe a questão de que a repressão da sexualidade, quando ela é muito intensa, assim como as pessoas que têm o voto de castidade, nem sempre só os padres, mas tem muitas pessoas que assim o fazem, a gente precisa lembrar também que tem uma relação muito forte com os primeiros anos de vida e a maneira que a sexualidade foi apresentada para essa criança, para essa pessoa, desde o início, né? Sem ainda mais somando-se ao fato de que cada um de nós vem para esse mundo com um temperamento. Depois a personalidade vai sendo moldada, os traços de caráter, mas cada filho numa família tem uma percepção totalmente diferenciada do pai e da mãe e do casal e da sexualidade que eles vivem e que eles vivenciaram também na vida deles, os pais. Então, como nós temos aí grandes histórias de repressão na nossa família, né, lá atrás, a gente ainda traz alguns traços disso, alguns resquícios disso. Então, isso também é uma coisa importante para vocês observarem, que se na vida de vocês tem algo que está travando nesse sentido da sexualidade, o processo terapêutico ele é muito interessante, porque ele vai te encorajar a olhar para isso e olhar com uma escuta qualificada, que pode realmente te conduzir para uma melhora nesse campo da sua vida, tá? E como é que eu sei quando tem alguma coisa travada? De repente eu só experimentei a sexualidade desse modo até aqui, não é isso que eu estou vivendo?
Às vezes não, tá? Às vezes é importante que você realmente olhe para o seu comportamento e observe. Conforme o Roberto começou a colocar, todas as nossas neuroses, porque todos nós temos várias neuroses, né? Todas as nossas neuroses começam a se exacerbar muito quando essa energia sexual não está sendo bem aproveitada na nossa vida. As dores, as tensões, as somatizações, enxaquecas, fibromialgias, dores musculares, dores na coluna lombar, sempre tem uma relação aí, tem um pontinho aí importante para a gente olhar na questão desse desenvolvimento, desse olhar para a sexualidade hoje enquanto adulto. Só uma parte aí, né? Porque a sexualidade, quando ela existe no corpo, quando existe a excitação ela prepara o corpo para a ação. Então, ou seja, ela gera tensão muscular. Sim. Então, quer dizer, se você. Esse é o enfoque que a gente, de repente, podia estar dando aqui, na visão haitiana, né? É, então, assim, qual que seria a função dessa sexualidade? Né? Ela tem uma função também de descarregar essa excitação aí, porque se você não descarrega, ela gera tensão muscular, afeta o diafragma, você começa a respirar mal, e você fica ansioso muito em função disso também. Então, tem várias coisas, né, que estão, e principalmente nessa questão que a gente vai falar um pouquinho mais, a questão da quarentena, né, como é que as pessoas estão lidando com isso, porque a sexualidade, adiantando um pouquinho para o Reich, né, a gente respira, se alimenta, e essa energia vai ficando um excesso dentro do corpo, né, na visão energética dele, e quando chega um nível dessa energia, a gente sente a excitação com mais facilidade, né, aparecem sonhos eróticos, tal, não sei o quê. Então, seria a hora de haver pegando essa parte aí, tirando a questão, para ser mais didático, né, seria a hora de você se relacionar com alguém para ter. Como é que isso aí se manifesta na vida? Se manifesta na atração das pessoas, na busca das pessoas, aquela coisa de, sabe, o adolescente lá, 17 anos, chega no sábado, assim, à noite, ele vai tendo aquela vontade, aquele negócio nele que ele quer sair, né? É um pouco essa energia, né? Ela se manifesta na vontade do encontro com o outro, né? Então a sexualidade tem uma função profunda, né, também, de encontro do outro, de fusão com o outro, de descarga dessa excitação para atingir um relaxamento natural, né? Então uma coisa que a gente pode falar aí, né? Então só para completar aqui que eu estava falando, que ela cortou, Sandra, né? Então na contemporaneidade existe uma cisão entre a sexualidade e o prazer. Então, existem situações que você pode ter prazer, você pode ter uma relação sexual, mas não ter prazer, né? Então, é uma coisa muito importante. Tem gente que fala o seguinte, que a sexualidade ela serve para a procriação. Também, mas a sexualidade ela existe antes do menino ter esperma, por exemplo. Então, não é só para procriação, ela tem uma função, né, biológica do prazer, né? Que envolve o sistema nervoso involuntário, parasimpático, uma expansão do organismo. E segundo o Reich, né, um orgasmo, né, ele focava, a gente pode falar um pouquinho mais disso aí depois, daqui a pouco, né? O orgasmo tem uma função de ligar a gente com uma coisa maior, com uma coisa cósmica, né? Então, depende de que ponto de vista que você vai olhar essa sexualidade. Você pode olhar do ponto mais pornográfico que existe, mas você pode olhar no ponto mais divino. Tanto é que tem culturas orientais que consideram a sexualidade um negócio assim muito, né, um negócio a mulher é considerada uma deusa, enfim, mas, né, não vamos entrar. Então a gente vai estar falando eu marquei aqui, né, de um enfoque diferente da sexualidade, baseado um pouco nas teorias que a gente está estudando há muitos anos, né, da biodinâmica, da Gera Boyce, do Reich, do Gaiarsa, enfim, né? E eu gostaria de colocar aí, né, a questão realmente do alto amor, tá? Da intimidade, porque enquanto nós não temos uma intimidade pessoal bacana, fica muito complicado também de ter uma intimidade relacional, né? Por mais que hoje a questão da sexualidade seja um tema que está mais aberto, que as pessoas falam, que a gente encontra material, encontra conteúdo, vivenciar o ato sexual com entrega é muito difícil, é muito raro, infelizmente, né? As pessoas sentem vergonha, as pessoas não estão tão conectadas com o próprio corpo como deveriam, e quando acontece o encontro sexual,
a chance desse encontro sexual ser performático, ser vazio de afeto, é muito grande, né? Onde o Roberto falou, às vezes a pessoa transa e não tem prazer. E o prazer necessariamente não é só a descarga adrenérgica de um orgasmo. É o prazer do cheiro, é o prazer do toque, é o prazer de um olhar que encontra o outro, é o prazer do seu desejo e da sua percepção do desejo do outro. Isso é saúde sexual. Isso é o gostoso da relação. É isso que nos encoraja depois de um encontro sexual. Então, fica aí, né, uma pergunta. Muitos casais que acabam fadados a um sexo chato, que de repente, assim, ai, nossa, faz uma semana, 15 dias, acho que hoje eu vou ter que transar com meu marido, vice-versa, né? O que está acontecendo com esse casal? O que está acontecendo, primeiramente, com essa pessoa, né? Na individualidade dela, o que está ocorrendo? Ela está com essa preguiça de lidar com a sexualidade, ela não está sentindo essa pulsação, que é orgânico, que é fisiológico. Não é? O Roberto falou dos meninos de 17, 18 anos, onde está aquela ebulição hormonal, mas se você tem uma saúde sexual, você pode ir até quando você tiver vida, né? Eu acompanho mulheres aqui já há 25 anos e é muito comum mulheres de 70 anos com uma grande excitação para a sexualidade e viver isso. Algumas vivem, outras sofrem porque não tem um parceiro que acompanhe. E então, assim, a sexualidade, ela, sim, tem alguns momentos que é mais estudiante, mas ela está no ser humano, ela vive na gente, né? E por que não aproveitar esse presente divino, de viver essa delícia, dessa alegria, desse encontro, né? Primeiro consigo mesmo. E aí vem os tabus, né? Vem aquela coisa do não pode, do é feio, do é sujo, menininha tem que sentar de perninha fechada, é o tempo todo muito educadinha, não pode falar alto, não pode gargalhar. Então, tudo isso acaba ajudando na repressão da sexualidade. A menina, quando começa a tocar a vagina, quando ela sente que tem um gostosinho ali, que é diferente de tocar qualquer outra parte do corpo, se a mãe vê, se o pai vê, a menina é repreendida, quando não toma um tapa na mão, e ai, vai lavar a mão, você é feio, nojento, fedido. Né? Então, assim, por isso que eu digo que é muito importante a gente resgatar a nossa história e hoje, como adultos, poder estar cuidando dessa criança lá atrás que foi tão sofrida, tão reprimida e teve uma percepção tão distorcida do sexo, não é? E aí entra a questão do o meu parceiro nunca vai ter uma bola de cristal. Eu preciso indicar os meus locais de prazer, eu preciso mostrar o que eu sinto, eu preciso mostrar o que eu quero, o que eu desejo, né? Para isso, eu tenho que me tocar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me sentir. Né? Nos cursos que eu dou aqui de pompoarismo, eu sempre falo para as minhas alunas: qual a qualidade do banho que você toma? Né? Você tem uma esponjinha gostosa, fofinha, você usa um sabonete líquido, você vê o teu corpo naquela espuma, você se toca, você tem intimidade com você? E eu vejo assim, aquele espanto, né? Aquelas bochechinhas vermelhas que fica na hora, aquela respiração que vai mudando, porque como o Roberto falou, quando a gente vai falar sobre um tema que envolve a sexualidade, sempre mexe um pouco com a gente, né? E é por isso que a gente tem que saber como utilizar essa energia, onde eu vou descarregar isso, né? Para não ficar todo tenso, todo cheio de reforçando as nossas couraças musculares e as nossas angústias, né? Então é bem importante isso, que a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, se olhem com amor. E não é um amor assim, ah, eu me amo, ah, eu sou lindo. Não é isso. É você se sentir gostoso com você, né? Para você poder sentir o outro também e poder permitir que o outro sinta você. Né? Quando alguém me procura aqui, especialmente quando é um casal que está enfrentando algum tipo de problema nesse sentido, quero terapia de casal. Terapia de casal não faço, eu cuido da individualidade de cada um. Porque dentro dessa individualidade, a pessoa vai entender o lugar em que ela está e se esse relacionamento é um relacionamento que vale a pena. E tomara que vale a pena, porque eu acredito muito nos relacionamentos. Agora eu comecei uma abordagem nova aqui no meu Pilates, porque eu também sou uma incansável estudiosa, né? E eu estou atendendo casais. Então, assim, eu quero, tá meio, nossa relação tá meio, né? Tem show, acho que tá.
Quer um trabalho? O que eu posso oferecer para vocês como casal? O Pilates. Porque no Pilates a gente vai trabalhar o despertar do assoalho pélvico. Então é muito bacana, às vezes, numa aula, perceber o casal, um olhando para o outro com um olhar assim, sabe? Do menino e da menina que estão se percebendo, que estão se descobrindo. Então está sendo um trabalho muito bacana, né? Está sendo muito gostoso de fazer. Estou aprendendo muito também, porque eu sempre aprendo muito com tudo que eu faço aqui. E então, assim, existem muitos recursos que as pessoas e os casais podem buscar para entender melhor, tanto a própria sexualidade quanto esse encontro, né? Fazendo um link, né, que você falou assim que o bom é o contato do corpo, é o cheiro, o contato, e tal. Mas eu acho que é aí que está o grande problema, né, porque tudo que você está falando aí, né, complementando, é uma coisa sentida no corpo. Então, e você falou também um olhar como se fosse uma criança olhando pela primeira vez, né? Então, grande dificuldade, eu acho, é resgatar esse olhar, né? Você poder olhar para a sua sexualidade, para o seu corpo e poder sentir ele de uma forma diferente. Porque imagine você, né, que nem você falou da nossa sexualidade hoje, né? Hoje, faz décadas, né? Isso é uma coisa mundial, né? Então, assim, a menina, né, ela tem ela começa a ter um contato do corpo bem primitivo, como bem mostrou Freud lá atrás, né? E o menino também. Então ele começa a despertar para a sexualidade se tocando, né? E assim, de repente, esse momento é um momento de muito prazer e de muita espontaneidade, de muita ingenuidade. É uma descoberta muito importante, essa descoberta do corpo e do prazer. E normalmente, o que acontece nessa hora? De repente, a pessoa está se tocando, a menina lá, e olha, de repente, olha a mãe na porta olhando com um olhar de vou te matar, né? Vou fuzilar você, né? Então, ela já tira a mão e fala, putz, isso aqui deve ser uma coisa muito feia, muito ruim, né? Então ela vai criando essa coisa, né? E a mulher também, eu acho que sofre mais que o homem nesse sentido. O homem é pelo contrário, né? O homem ele tem que ser viril, ele tem que ser comedor, né? A menina não, a menina tem que fechar a perna, a menina tem que se comportar, a menina não pode fazer nada, a menina, né? E mesmo depois crescida, fala assim, ó, só pode ter relação sexual por amor. E aí eu fico, uma menina às vezes nem sabe o que é amor, não sabe o que faz com aquela excitação que ela está sentindo, né? Então a mulher, ela sofre muito mais esse processo aí, né? Então, para a mulher, eu acredito que é muito mais difícil ela acessar essa coisa das facilidades desse cheiro, desse contato, desse olhar, né? Que é sempre uma sexualidade muito cheia de vergonha, né? Então, é muito comum a gente começar a falar de sexualidade e dar uma sensação de vergonha, né? Isso aí a gente vê muito em clínica, né? A pessoa começa a falar de sexualidade dela e de repente fica vermelho, fica corada, para de falar, baixa a cabeça, dá um sorrisinho, né? Cruza as pernas. Né? Então, por quê? Porque, né, existe toda essa repressão. Então, a grande dificuldade é essa, né? Então, uma coisa que a gente podia estar falando aqui, né, embora tenha toda essa dificuldade, e isso existe mesmo entre casais, né? Por exemplo, tem casais que, sei lá, o marido, né, o namorado vai viajar, tem a trabalho, fica aqui. O casal, vamos fazer um sexo virtual, uma coisa assim, né? E ela, tá bom, vamos fazer. E às vezes, assim, essa coisa de você poder se tocar um outro te olhando, né, dá muita vergonha, né? Ou seja, mesmo as pessoas casadas, mesmo as pessoas tudo certo com a sociedade, né? Existe ainda, mesmo que seja uma pessoa que você já tem relação sexual, né, quando é uma coisa mais assim, que você vai viver uma coisa de intimidade relacionada com o seu íntimo, então, voltando lá atrás, aquela menina que ela está se tocando, e a mãe olha feio, ou dá uma bronca, ou dá um tapa, ou dá um grito, não sei o quê, não é que ela para de se tocar, ela vai se tocar escondido. E aí começa a cisão, essa coisa assim, né? É uma coisa que eu tenho em mim que é forte, mas eu só posso viver isso escondido, eu não posso mostrar. Eu acho que essa é a grande questão, né?
a gente tem que aprender a mostrar, a falar do nosso desejo, né? É uma grande coisa, assim. Eu sei que é difícil pra caramba, mas assim, né, o caminho é esse, né? O caminho para um dos caminhos, né, para a gente ir resgatando esse olhar infantil, esse olhar sem maldade, esse olhar mais em contato com o prazer mais puro, é só enfrentando esses fantasmas internos e assumindo o desejo. Né? É como se chegasse para a mãe e falasse assim: mãe, isso é bom, eu gosto. Por que você está que eu não posso viver? Né? Uhum. E aí, Roberto, né, fica uma questão também relacionada à educação da menina e à educação do menino. Tem uma pergunta aí, Roberto. O que vocês É. acham? Nem Quando fica. Isso fica claro, acho que para todos, né? Que o menino ele é criado para ser viril, para ser o cara, e a menina é criada para ser aquela mocinha educadinha. Isso dá uma confusão quando lá na frente essas pessoas, essa mocinha comportadinha, se apaixona pelo cara que é para ser viril, e na hora da sexualidade ela tá cheia de recalques, cheia de traumas e não consegue se libertar disso, né? E também tem a mulher que tem uma sexualidade super, hiper, mega flor da pele e o homem que não sabe lidar com isso. Porque ele está acostumado que as mulheres são mais submissas, né? E então é uma grande confusão, né? Nesse sentido, que vem da nossa formação, que vem desde que o mundo é mundo, né? É um dos temas que mais instigam e que ainda tem muito a ser estudado e tem que ser muito a ser pensado e vivido, né? Ainda acho que o toque, a masturbação, o estar com você mesmo é uma das maiores escolas para você entender um pouco da sua sexualidade, né? Isso é muito importante. E a visão distorcida que vem hoje pode ter uma relação também com essa primeira infância, onde a criança dorme no mesmo quarto dos pais, e os pais imaginam que porque a criança está dormindo podem ter uma intimidade ali na frente da criança, e a criança não tem maturidade nenhuma para entender o que está acontecendo. O ato sexual parece muito agressivo para a criança, porque é agressivo, né? É uma penetração, e tem a excitação, e tem os barulhos, e tem uma respiração que muda, e tem um campo energético que se altera. Então, como essa criança conseguiu como ela percebeu tudo isso, como ela vive isso hoje, Sandra, né? muitas vezes a criança, essa questão do campo energético é uma questão pouco vista, né? E as pessoas olham, né? Principalmente psicólogo, olha mais a questão que a criança vê que é uma agressão, está agredindo. Nossa, meu pai está machucando minha mãe, né? Ele está em cima dela, ela está falando ai, ai, né? Então tem essa questão aí, mas tem a questão energética. É, tinha, tem uma situação que nós vimos uma vez que assim a mãe ela não queria mais transar com o pai, com o marido, né? Então daí e a menina dormia do lado da cama. Então, há muitos 20 anos atrás, É, num curso, né? E foi dado esse exemplo, né? Foi um exemplo real. E assim, aí a mãe transava com o pai sem querer, né? E dava a mão para a menina, que estava dormindo do lado da cama. Então, então, assim, o que que é o campo? Quando você está perto da pessoa e você está excitado, o seu campo ele expande, né? Essa teoria fala assim que o campo expande. Então, você excita o campo da criança. E a criança excitada, ela não conhece nada de sexualidade. Então, ela fica super excitada, só que ela não conhece masturbação, não conhece nada. E ela fica muito incomodada com aquela coisa. Também é uma invasão energética muito, muito poderosa isso aí, né? Isso aí pode refletir na vida da criança. Então é importante estar falando disso. mas eu diria que isso é uma situação também de abuso, tá? Sim, E outra, né? É algo que a criança não vai ter nada no cognitivo para poder expressar depois quando adulto numa terapia. Mas tem o sensorial, né? É algo que ficou registrado, né? A nível de sensações. E quando ela também começa a se excitar, ela também pode resgatar toda essa angústia, né? Que sim. vem lá atrás. Então não é simplesmente ver o pai e a mãe transando, mas sentir também é muito complicado,
né? Eu acho que a intimidade do casal é do casal, isso tem que ser preservado, né? E o casal tem que estar atento a isso, porque existe sim uma maneira de evitar que isso aconteça, né? Se isso realmente, especialmente nos dias de hoje, né? Que temos tantas informações e tantos recursos. Mas essa questão também tem um relato aqui, o pai e a mãe dormiam numa cama e do lado era a cama da menina, né? E a mãe não queria transar com o pai e o pai queria muito, o pai muito libidinoso, mãe muito puritana, e a criança ali era o escudo da mãe. Então, quando o pai queria transar, a mãe catava a criança e punha no meio. Então, assim, o registro que essa criança tem, né? Como é que se limpa isso e limpa, né? Em processo terapêutico, a gente consegue melhorar muitas coisas, consegue, sempre tem um caminho, tá? Mas por isso é importante a gente saber também da nossa história, né? Não para ficar remoendo nem para ficar morando lá, mas para poder cuidar dessa criança que ficou machucada, ficou ferida, porque não tinha a menor condição de estar onde esteve durante alguns anos aí, né? Especialmente quando muito pequenininha. Ô, Sandra, vamos entrar um pouquinho na questão do Reich? O que você acha? Vamos, a gente tem 20 minutos para falar de É, Reich. não, para dar a visão reichiana, né? O Reich ele tem uma visão diferente. Vou falar uma coisa também, Fala, que eu acho que não fala agora lógico. da função do orgasmo, né? Eu prometo que eu vou ficar quietinha. Mas assim, porque tem muita coisa para ser falada, mas eu queria deixar um recado especialmente para as mulheres que não sentem o orgasmo. Procurem ajuda, tá? Pode ser aqui comigo, eu trabalho com essa parte também da sexualidade, pode ser com as minhas amigas fisioterapeutas que trabalham com reeducação perineal, elas são sensacionais, tá? Tem a Valquíria que vai fazer uma live comigo, tem a Mayara que acabou de ganhar neném, mas daqui a pouco já está também aí na ativa. A reeducação perineal também é legal para os homens que têm ejaculação precoce, que não conseguem manter a ereção ou que tem a ejaculação, mas não tem o verdadeiro gozo, o verdadeiro prazer ali do ato sexual. E mais uma coisinha, para as mulheres que não têm orgasmo, que não chegam naquela descarga adrenérgica, não desistam da sexualidade, pelo amor de Deus, tá? E vivam o momento, procurem se divertir com as carícias, com os abraços, com os beijos, e na verdade isso é algo que falta muito entre os casais, né? E a mulher, especialmente, precisa muito, muito de se sentir desejada durante o dia para poder ter uma relação sexual satisfatória à noite, à tarde, de manhã, enfim, tem hora. Pronto, Roberto, fale Tem mais. umas perguntas aí, Sandra, está vendo? Essa aqui sobre as crianças escutarem os pais transando. É. Então, eu acho que quando tem criança pequena em casa, os pais têm que tomar um pouco mais de cuidado. Mas o sexo faz barulho. E dependendo da idade dessa criança, ela já vai ter noção de que está tudo bem, mas que os pais estão namorando. Né? Agora, quando é muito pequenininho, enfim, né? Eu acho que a gente, como pai e mãe, também tem que tomar alguns cuidados nesse sentido, porque eles não vão entender nada do lado de fora. Talvez se essa criança vê, talvez essa Oi? criança, talvez essa criança vê os pais, né? Os pais viram o que ela viu, né? Depois a mãe chegar lá e falar, olha, a gente estava namorando, né, a gente não estava brigando, a gente estava namorando, dá uma limpadinha, só para não ficar aquela coisa. Será que meu pai estava machucando minha? Sim. Então, e o Renato aqui fez uma outra pergunta também interessante, que é a respeito do seguinte: os pais às vezes têm o menor cuidado de discutir na frente dos filhos, mas não mostram que se amam, né? Então, assim, claro que a gente tem que tomar cuidado com as duas coisas. Não tem nem que ficar discutindo e nem que exagerar muito nos carinhos, nas carícias e nos barulhos perto dos filhos, né? Lembrar sempre que eles estão num processo de desenvolvimento psicossexual, né? E que a gente tem que ficar, a gente escolheu ser pai, escolheu ser mãe, a gente tem algumas funções, ainda bem que é transitório, né? Ser pai e ser mãe é uma coisa que tem meio que prazo de validade ali nesse sentido. Então, neste momento, onde vocês têm filhos pequenos, preservá-los dos excessos é sempre bom, do meu ponto de vista. O que você acha, Roberto? A pergunta é assim, é considerado normal mostrar raiva, né? Então tem pais que não brigam nunca na frente dos filhos, tal, não sei o quê. Então, parece que é uma coisa legal isso aí.
mas eu não sei se é tão legal assim, porque lá na frente, de repente, quando o filho vê alguém expressando raiva, ele vai ficar muito assustado. Aquela criança que é criada em São Paulo nunca viu uma galinha, né? Ele vai, 18 anos, ele vai no sítio, ela vê uma galinha e sai correndo. Então, assim, eu acho que aí um meio termo, né? Acho que vai bem aí, né? Porque a raiva também é uma expressão de afeto, né? Sim. Então, a gente conter raiva, a gente sabe de muitos anos aí que não é muito bom, não, né? Não é nada bom conter raiva. Por quê? Porque todo sentimento, raiva, amor, todo sentimento mais forte, ele arma o corpo muscularmente para a ação. Então, ele gera tensão muscular. Então, se você tem sente um sentimento bom por alguém, tá? Um afeto, tá? Um sentimento, você não mostra, ele fica em tensão dentro de você, ele gera tensão e você fica tenso o resto do dia. Se você sente uma raiva e não coloca para fora de jeito nenhum, tem formas de colocar raiva também, né? Você pode falar que está com raiva, ou você pode dar um soco na cara da pessoa. Então, assim, se você não expressa de jeito nenhum, você gera tensão também. Então, eu acho que essa aí é uma questão, acho que achar um meio termo, né? Por exemplo, casais também que brigam todo dia, aí também é melhor rever essa relação, né? Sim, Então, com certeza, né? eu queria Porque falar, não dá para viver, né, é, gente? Isso não eu é queria, saudável. eu queria Saudável falar um é, pouquinho, num momento ou outro, ter uma discussão, porque são dois universos totalmente diferentes, né? Dois sistemas muito diferentes que se uniram. Mas tem que haver respeito, tem que haver amor, tem que haver gostoso de estar junto, tem que ter aquele sorriso quando se encontra. Se a gente perde esse encantamento, o que está acontecendo com esse casal? E é claro que quando a gente se apaixona e tem uma série de projeções que a gente faz um no outro, e um vai sustentando a projeção do outro, isso é ótimo, maravilhoso. Só que enquanto isso está acontecendo, se for construído algo mais íntimo, mais profundo, mais amoroso, quando essa paixão der uma declinadinha, já tem base para essa relação continuar. E é muito comum para um casal que realmente se respeita, se ama, se entende e um admira o outro, porque a admiração é muito importante. Quando um admira o outro, vão haver vários momentos de se apaixonar mais e depois volta para aquela coisa mais normal, mais cotidiana, mas que ainda assim é muito bom de ser vivido, tá? Então, cuidado com essas coisas de achar que brigou de dia, se reconciliou à noite, está tudo bem, porque não está, né? Isso precisa ser olhado. E a mensagem que a gente deixa para os nossos filhos é que vale a pena ter uma vida mais ou menos. E não vale não, tá, gente? A vida tem que ser intensa, tem que ser gostosa, tem que ser vivida, tem que ser saboreada. Porque problemas a gente vai ter sempre. Então, se a gente não tiver esse contrapeso, fica bem sem graça, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado um com o outro e esse cuidado com a gente mesmo. Afinal de contas, a gente já falou um pouco sobre esse relacionamento da sexualidade na quarentena, a gente está falando da sexualidade de um modo é, geral, né? Para isso, que eu quis convidar, Roberto? oi, Para a gente finalizar a live de hoje nessa pegada e marcar uma para a próxima semana para falar sobre Reich. você acha? Tá. Eu É acho porque que é que a gente ficou tem essa 15 questão, minutos para é, encerrar. é que ficou essa questão energética aí que ficou faltando explicar, né? Então, Qual veja que é se o você objetivo. consegue dar uma síntese para isso, para Tá, a gente aprofundar no eu consigo próximo. falar em 3 minutos. Então, vamos. Vamos lá. Então, só para dar um início, uma fechada, assim, a visão haitiana da sexualidade é o seguinte. Não vou entrar em detalhes, né, por causa do tempo também, mas basicamente ele via a sexualidade no ponto de vista, que na psicanálise chama do ponto de vista econômico, ou seja, ponto de vista energético. Ele pegou a ideia da libido como uma energia que bem preconizou Freud, que falou que ela se movimenta, ela aumenta, diminui, ela sobe, desce, ela se move no corpo, enfim, sempre a relação do corpo. E ele pegou esse viés. Bom, se é uma energia, será que pode ser medida? Aí ele manda fazer equipamentos, tal, para medir essa energia, enfim. É uma longa história aí. E aí, qual que é a visão que ele tem? Ele tem uma visão energética do corpo, da sexualidade. Então ele acha assim, né? Que a gente respira, se alimenta, então faz carga energética interna. Isso aí se manifesta na busca do outro e se manifesta para a excitação. Né? Essa busca é uma coisa primitiva nossa, essa busca do outro, essa busca do encontro com o outro e dessa troca, dessa energia, que pode ser, de repente, um abraço, ter também a penetração. Ele tem um enfoque mais
na sexualidade, mas não necessariamente na penetração. Isso a gente pode falar mais depois. Então, qual que é a visão energética dele? Que o orgasmo, que a sexualidade, no auge da excitação, né, acontece um fenômeno orgástico, que é um orgasmo. E qual que é? Ele estudou a função. Qual que é a função do orgasmo? Né? Ele escreveu um livro. Então, ele fala que a função do orgasmo é de autorregulação energética do nosso corpo. Por quê? Porque depois o orgasmo ele obedece uma sequência que ele falou, forma dos 4 tempos. Ele tem uma fórmula matemática lá. Tensão, carga mecânica, descarga, relaxamento muscular. Então, a excitação do orgasmo, a relação sexual, no orgasmo, depois a gente pode falar melhor no orgasmo mais solto, né, mais de entrega, você descarrega essa excitação, depois você tem um refluxo dessa energia. Isso aí você atinge um relaxamento muito natural do corpo, que auxilia o sono, que deixa você com a cabeça mais leve. Então, eu acho que essa visão energética da sexualidade é uma visão nova, que muita gente não conhece. Então, acho que é isso aí que eu queria estar passando, né? Porque a gente vê, né? A gente vê muito isso aí, né? A gente leva muito em consideração isso aí. Por isso que a gente fica pensando como que as pessoas, esse que seria o tema básico desse live de hoje, como que as pessoas, se é importante esse orgasmo, como é que as pessoas estão vivendo isso aí hoje? Na quarentena, né? Se estão sozinhas, se tem um namorado, mas não está encontrando, se estão casadas, se estão sozinhas, né? Eu acho que isso aí que seria uma coisa mais focada para a gente talvez falar num próximo encontro, né? Se rolar, tá bom? O tema é muito vasto, né? Tem muitas coisas para a gente olhar. Você quer abrir um pouco para a pergunta ou não? Oi? Você acha que quer abrir um pouco para a pergunta? Nós temos 10 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? E, por favor, deixem a sugestão de vocês, né? Nós estaremos juntos mais uma vez aqui, né? O que vocês gostariam de ouvir dentro desse tema da sexualidade. Aproveitando enquanto as pessoas elaboram as perguntas, né? Que virão. Essa fórmula, né? Fórmula do orgasmo, que essa etapa de 4 etapas, né? Quando a gente pensa nessa tensão, né, que gera excitação, e essa excitação vai crescendo e atinge um clímax para depois se descarregar, e aí sim vir aquele período refratário, a gente pensa numa curva, né? Sobe, chega ao ápice, descarrega e relaxa. E se a gente for avaliar, a vida da gente é cheia de ciclos dessa forma, né? Por exemplo, eu me preparo para uma live. Então, antes de eu vir para cá, eu tenho qualquer que seja o tema, eu tenho todo um processo de ficar um tanto ansiosa, um tanto excitada, com uma porção de informações, e vou subindo essa excitação, e começa a live, a gente chega lá no ápice, conseguiu dar passar o nosso recado, aí descarrega, relaxa, fica gostoso, né? Então, na vida da gente, por isso que Reich deixou esse legado aí da função do orgasmo, né? Na vida da gente, a gente tem vários ciclos. Será que a gente está conseguindo finalizar isso? Ou será que a gente está interrompendo o nosso gozo, interrompendo essa nossa relação de prazer com a vida e com tudo que a gente se propõe a fazer? Isso é uma coisa importante para pensar também. E se eu tenho ideias, grandes ideias, começo projetos e desisto, como será que anda a minha sexualidade? Será que não tem uma relação? Será que o orgasmo aí não seria uma meta terapêutica? Aprender a trabalhar essa entrega, aprender a trabalhar essa confiança de que tudo pode dar certo, né? Sandra, só complementando o que você está falando, Sandra, né? Você falou uma coisa assim, fazer a live, né? Então, mobiliza, fazer alguma coisa. Então, assim, de uma forma geral, né? De uma forma geral, toda vez que a gente vai entrar em contato com alguém que tem a possibilidade de prazer, de encontro, de entrega, né? Mexe com esse profundo nosso, porque esse profundo nosso, ele busca essa energia mais profunda, divina, vamos fazer assim, ele busca sair de dentro e fazer contato com o outro, com o mundo. Então, toda vez que eu vou me encontrar com pessoas, lógico, se eu vou encontrar com, para ser investigado numa polícia, eu fico tenso, né? Mas assim, quer dizer, todo
aumenta a minha energia interna e gera tensão muscular. Olha que interessante. Só que quando eu encontro com outro, né? Quer dizer, aquela coisa que a gente conversou na outra vez, quer dizer, o meu encontro com o outro, né? Eu tenho muito medo de me encontrar com o outro e me abrir para o outro, ser aceito, ser acolhido na minha afetividade, na minha sexualidade, né? Então, as pessoas têm muito medo disso. Mas quando isso aí pode ser expresso, né? Acho que eu, de novo, estou reforçando, a gente tem que aprender a expressar o nosso desejo, o nosso sentimento. Quando isso é expresso e é acolhido, isso aí é um paradoxo, se transforma numa força enorme, que aí a gente se sente muito poderoso. Só para completar, então, a importância do outro na nossa vida, né? Ou seja, o outro, os outros, é que são as verdadeiras fontes da nossa felicidade. Né? Por isso que ninguém se basta sozinho, né? Aquela papo, não, me basto sozinho, me basto. Né? São pessoas muito amargas, muito negentrópicas, né? Uma coisa assim que a energia para dentro, né? Aquela coisa que não divide. Mas e não conseguiram superar, né? Então a saída é o outro, né? A saída, a salvação eu me envolver e me relacionar com o outro. Só aí que tem saída da vida. Fora isso é a solidão, né? As relações são muito importantes em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente tenha conseguido aí levar para vocês algum tipo de informação importante, que vocês tenham despertado para algumas coisas. Roberto, muito obrigada pela sua presença, pelo seu Eu que agradeço o seu convite, Sandra, né? Pena que o tempo voa, né? É um assunto tão extenso que se a gente não focasse, de repente acabou. Sim. E vamos pensar aí num próximo encontro nosso para dar continuidade para esse assunto da sexualidade, que eu acho que ainda ficaram muitas coisas para a gente É, poder. eu acho que caberia mais um encontro, sim, se o pessoal topar, né? Se tiver interesse, né? Então eu também Isso. agradeço a todo mundo aí, né? De estar ouvindo a gente. E a gente está fazendo o que dá para fazer nesse tempo aqui, né? A live é assim, né? A live é uma coisa da criatividade, você vai lembrando de coisa, vai falando, não dá para ser uma coisa tão fechadinha, né? Então, Isso. obrigado, Sandro, um abraço. Vamos nos reinventando em todos os sentidos, Isso. especialmente a sexualidade, porque ela tem que ser vivida. Um beijo para todos. Beijo para todos.